Bom, vamos lá. Não tem como falar em treinamento sem falar, pelo menos na parte particular, na parte pessoal, falar em treinamento sem falar de lá do começo, né? Então vamos lá. 13 ou 14 anos atrás, quando eu comecei a treinar, a base principal dos treinos, né? O pessoal old school sabe muito bem que o que era muito preconizado era a questão da progressão de cargas e até a falha em todos os treinos. Sim, o que era orientado pra gente, o pessoal que era mais antigo, que era já mais consolidado aí na musculação e até mesmo os bodybuilders da época, eles preconizavam muito que a gente, tanto o cara que era magrinho iniciante quanto o bodybuilder avançado, deveria treinar sempre mais pesado, quanto puder, o quanto aguentar, né? Obviamente, né? A gente respeitando a carga, né? Respeitando o padrão de técnica de execução do exercício e sempre indo até a falha em tudo, ou seja, a gente treinava com altíssima carga, altíssimo volume, obviamente respeitando os limites individuais de cada um, altas cargas, alto volume, sempre indo até a falha em todos os exercícios. Mas qual seria o grande inconveniente de ir até a falha em tudo? Bom, nosso sistema nervoso acabava ficando muito estressado, né? E nem sempre a gente conseguia ter uma recuperação muscular e recuperação do sistema nervoso adequada, né? Visto que também nessa época a gente procurava treinar pelo menos 6 vezes na semana. Mas eu, no caso particularmente, estava naquele primeiro amor, naquela empolgação, né? Então assim, como era tudo novidade, né? Eu gostava muito de treinar, gosto muito até hoje, claro, mas eu muito mais novo, com muito mais disposição, procurava de vezes treinar 7 vezes na semana. Se tivesse academia aberta no domingo, eu abria a mão daquele almoço de domingo com a família e tava lá treinando. Então assim, quando o cara ele tem seus 18, 20, até uns 22 anos, o corpo dele ele tem muito mais capacidade de recuperação, tanto muscular, quanto na parte neural, quanto na parte dos tendões. Já quando o cara ele já tem mais anos de treino, já tem mais experiência, já treinou pesado por vários anos aí com progressão de carga, ele deixa de ter essa capacidade de recuperação, até porque o nosso corpo ele já está muito mais cansado. A gente já treinou muitas vezes, já são, sei lá, 1000 supinos que a gente fez, já são muitos agachamentos que a gente fez, então o nosso corpo ele já está muito mais lesionado, muito mais machucado. Então a minha base de construção de físico foi principalmente nessa questão de progressão de carga, treino pesado e até a falha sempre. Porém, chegou um determinado momento, né, que aqui no Brasil deu aquele boom de técnicas avançadas e foi muito preconizado o drop set, o conjugado, o hash pause, GVT, entre outras técnicas avançadas, que eu sou inclusive a favor desde que utilizadas no momento certo. A base de construção de um físico realmente grande, forte e denso é forjado na base do treino pesado. E essas técnicas elas têm sim suas valências, têm sim sua importância, mas desde que utilizadas de maneiras pontuais. O problema não era a gente utilizar tanto dessas técnicas de drop set, respawn, GVT, conjugado. Mas o problema era a gente fazer dessas técnicas a base do nosso treino. Entende a diferença? Então assim, a gente foca na progressão de cargas hoje em dia e em determinados períodos, em determinados momentos mais específicos, a gente acaba também se valendo dessas técnicas para também dar uma mesclada no nosso treino, para também fazerem aquela salada que a gente gosta no treino, e de certa forma a gente também já não tem tanta força a mais, e aí que entra a vantagem de a gente conseguir fazer o rest pause, fazer um drop set e fazer um conjugado. Em especificamente o conjugado, eu particularmente não sou tão a favor, desde que seja, claro, um agonista e um antagonista. Por exemplo, um exercício de bíceps conjugado com o de tríceps, né? Mas quando o pessoal fala em conjugado, normalmente são exercícios para o mesmo grupamento muscular. Por exemplo, o cara vai fazer um supino reto conjugado com um crucifixo reto, um exemplo. Eu já não vejo tanta vantagem assim, exceto se o cara ele tem, por exemplo, 40 minutos para treinar, vai treinar no horário de almoço, tem realmente um tempo muito reduzido, quer otimizar o tempo dele para poder treinar, aí eu vejo vantagem nesse tipo de técnica avançada. Há uma diferença das técnicas avançadas para a famosa progressão de carga, que é o que a gente vem utilizando mais ultimamente, que tem sido a base da maioria, tanto dos atletas fisiculturistas, quanto das pessoas que vivem um lifestyle bodybuilding e treinam normalmente mais pesado do que a maioria das pessoas. Vamos lá. A gente tem que entender o que seria a diferença de efetividade de fato, aquele treino que realmente vai a médio e longo prazo fazer o atleta crescer de verdade, e o que seria a percepção de esforço. Vamos lá. Nem sempre quando o atleta ele vai treinar pesado, vai fazer, sei lá, um agachamento com 200 quilos, enfim, um supino com 200 quilos,
nem sempre esse treino vai dar aquele pump. Então o atleta muitas vezes, normalmente o atleta não, é mais o recreativo, né? Mas o indivíduo em questão nem sempre vai sentir aquele pump, ele nem sempre ele vai ter a percepção que aquele treino tem sido efetivo de fato. Em contrapartida também existem outros treinos, né? Os chamados treinos metabólicos, que são treinos que sinalizam muito mais acúmulo de ácido lático, sinalizam muito mais como se fosse um treino de percepção de esforço. Então a pessoa ela vai se sentir muito cansada, vai se sentir exausta, fadigada no final desse treino, mas não significa que o treino vai ser mais efetivo para a construção de tecido muscular. Então vocês percebem a diferença de um treino que envolve percepção de esforço, né? Aquele treino que traz mais queimação, com um treino que vai gerar de fato construção de tecido muscular. Então o que seria para vocês mais comercial? O famoso treino pesado com progressão de carga, que realmente vai tirar o indivíduo em questão da zona de conforto, que realmente vai fazer o cara suar a camisa, ou um treino ali mais metabólico, aquele treino que ele vai sair cansado, vai sair com aquela falsa percepção de esforço e realmente vai ter aquele pumpzão, mas que não vai ser tão efetivo a nível de construção de tecido muscular. Vamos lá, vou pontuar aqui para vocês e eu espero que vocês entendam a diferença. Muitos profissionais aí na área da educação física acabam agindo de certa forma até com uma falta de ética, né? Se é que a gente pode dizer assim, eu particularmente acredito que é falta de ética, mas com aquela famosa questão de prender o aluno por muito tempo com pouca evolução. Então o que o cara faz? Ele dá a ilusão que ele está realmente de fato levando o aluno em questão à fadiga, está proporcionando um treino efetivo para esse aluno, o aluno realmente vai sair cansado, vai sair fadigado, vai ter aquele pump que as pessoas tanto gostam, mas não vai ver tanta evolução, mas ele vai começar a pensar assim, mas calma aí, tô treinando pesado, tô treinando certo, tô me desgastando, tô tendo orientação de personal trainer, mas não tô evoluindo tanto. Por que será? Devo estar errando a alimentação? Alguma coisa eu tô fazendo certo. E o personal trainer, né, muitas vezes agindo de má fé, infelizmente, ele não orienta o aluno em questão que esse tipo de treino mais metabólico ele não é tão efetivo para a construção de massa muscular quanto o treino de progressão de carga. Então o que ele faz? Ele mantém esses treinos mais metabólicos e ele consegue prender esse cliente em questão por mais tempo, mesmo que sem evolução ou que tenha uma pequena evolução, porque o aluno em questão vai acreditar na palavra do personal, porque ele está sentindo realmente aquela queimação, aquele pump no treino, mas infelizmente esse treino não é o tipo mais efetivo para a construção de tecido muscular. Então vocês conseguem compreender a diferença do treino de progressão de carga para o treino metabólico? No treino de progressão de carga, normalmente o atleta ele não vai ter tanto aquele pump, né? Enfim, muitas vezes não vai sair nem tão cansado, exceto se for um treino de quadríceps, por exemplo, que é realmente um treino muito mais desgastante, enquanto nesses treinos mais metabólicos, treinos de altas repetições e menos carga, a pessoa, né, o aluno em questão, ele vai sair muito mais cansado, muito mais fadigado, mas para a construção de tecido muscular, a efetividade, assim, comparado um com o outro, não vai ser tão grande. O argumento de alguns profissionais da área da educação física é que não se deve treinar tão pesado porque o padrão de movimento sempre piora. Isso daí é uma mentira absoluta, porque a primeira coisa que a gente sempre preconiza, a gente sempre prega, sempre bate nessa tecla é que o padrão de movimento é inegociável. Ou seja, você pode e deve fazer a progressão de cargas, mas o seu padrão ele não entra em questão. O padrão de movimento tem que estar sempre muito perfeito. Se vocês repararem, por exemplo, o atual campeão do Mr. Olympia, inclusive 5 vezes, se eu não me engano, o Chris Bumstead, mais conhecido como Sebum, ele treina hiper pesado, ele movimenta altíssimas cargas, mas o padrão de movimento que ele oferece nos treinos dele, que ele inclusive está sempre postando, é aquele padrão de excelência. Ele parece que não está puxando peso nenhum, é a tamanha eficiência que ele mostra no treino dele. Outro atleta que também treina muito pesado e que eu posso estar me enganando, mas eu acredito que tenha sido a maior evolução dos últimos 2 ou 3 anos, é o atleta Nick Walker. O Nick Walker é um cara que já treinou muito pesado, né, mas fazia aquele movimento mais encurtado, aquele movimento de baixa qualidade. Hoje o cara continua treinando sim muito pesado, mas com a técnica de movimento ali de forma irretocável, de forma perfeita. Então é um cara que conseguiu evoluir demais, treinando muito pesado e com aquela técnica mais perfeita possível, refutando a ideia de alguns profissionais que eu acho que são um tanto quanto picaretas,
que dizem que quando você treina muito pesado, você acaba comprometendo a técnica de movimento. É lógico que Sibum, Nick Walker são atletas que são referência do Olímpia, são atletas que são fora da curva, vivem para comer, treinar e dormir, mas tantas pessoas recreativas que gostam do esporte, quanto os atletas fisiculturistas, amadores ou profissionais, se espelham neles, e hoje, como a gente tem muito mais informação, a gente procura treinar num padrão mais limpo possível de movimento e mobilizando a maior carga que a gente consegue dentro desse padrão de movimento. Galera, então o que eu posso deixar de conclusão para vocês a base do treino, todo mundo sabe que o que é mais efetivo é a progressão de carga, mas sempre tem profissional que é picareta, que quer reinventar a roda para conseguir atrair mais clientes. E vamos combinar, a maioria das pessoas que está na academia de fato quer ter resultado, mas não quer ter esforço. Então assim, são muitas pessoas que muitas vezes não gostam de treinar, as pessoas estão ali por obrigação, ou seja por recomendação médica porque estão doentes, ou pré-diabéticas, ou hipertensas, ou problema cardíaco, ou então pessoas que querem ter algum tipo de resultado milagroso, uma pílula mágica, algum treino miraculoso que vai fazer a pessoa ter um resultado rápido. A gente sabe que não tem absolutamente nada a ver, isso não existe, o trabalho é feito de forma séria, é trabalho duro, é consistência, e a pessoa, se ela quer realmente de fato evoluir e ganhar músculo, né? Quando a gente fala em ganhar músculo, a gente entende que é uma pessoa que quer aparentar que realmente treina, é uma pessoa que realmente gosta de pisar no salão de musculação. O que vai funcionar são os treinos com progressão de carga. Então, quando a gente casa essas pessoas que não gostam de treinar, que querem aquele resultado miraculoso, uma pílula mágica e um treino meia boca, e a gente junta com um profissional picareta que só quer manter esse aluno o mais tempo possível com um lastro mínimo de evolução, a gente tem o casamento perfeito. Então, se você é um personal picareta, ou se você é uma pessoa que é preguiçosa e não gosta de treinar de verdade, mas quer ter resultado, contrate um personal desse daí que não vai te entregar resultado, vai sugar o seu dinheiro, vai te prender por muito tempo. Ou se você realmente quer ter uma evolução de verdade, contrate um profissional de sua confiança, um profissional que realmente sabe o que é treino pesado e realmente, de fato, vai te entregar um resultado sólido a médio e longo prazo e não vai ficar te iludindo. Ele vai jogar real para você, mas cabe você ter a noção de ser disciplinado, né? Seguir a risco que foi lhe proposto, ou então você vai continuar se enganando, o personal picareta vai continuar levando seu dinheiro e você não vai ter evolução nenhuma. Enquanto isso, a conta bancária dele vai estar sendo preenchida por você, bobo da corte. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enfim, foi um tom de brincadeira, não estou fazendo críticas diretas a ninguém, apenas uma espécie de desabafo. Acabei vendo, né, recentemente alguns conteúdos de alguns profissionais preconizando treino leve. Um inclusive falou que cadeira extensora não foi feita para ser treinada com todas as placas, não foi feita para ser feita pesado. Isso daí é uma grande mentira. Eu fico até me perguntando qual seria o sentido do cara criar uma cadeira extensora com 25 placas se você só pode utilizar até 10 placas, por exemplo. Isso daí não tem absolutamente o menor sentido, o menor fundamento. E quando o profissional em questão foi indagado, ele falou que bastava abrir qualquer livro de cineologia que ali estaria, e fisiologia do exercício, que ele estaria explicado em detalhes. Mas enfim, o cara se esquivou. E é mais um dos exemplos que eu poderia citar para vocês de profissionais que pregam muita teoria, mas na hora da prática mesmo, de construir o físico de alguém, ou então de construir o próprio físico, ele não faz. São os famosos teóricos, os treinadores que não treinam. Enfim, isso daí é revoltante, né? Mas a gente segue continuando fazendo nosso trabalho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, dá aquela moral pra mim, comenta aí, se inscreve e compartilha com algum amigo esse vídeo aí, se você conhece algum personal picareta, beleza? É isso, tamo junto.